Oi, eu sou a Marta. Neste episódio, eu vou trazer um tema que faz com que gestores promissores tenham sua eficiência e energia minadas. Você já ouviu falar sobre a síndrome do impostor? Por que que algumas pessoas não conseguem tratar a síndrome do impostor? Justamente porque elas olham de uma forma errada. Se eu olho para a síndrome do impostor de uma forma errada, se eu acredito que esse não merecimento é algo natural, é algo normal, ou talvez de uma forma até um pouco forçada, algumas pessoas podem ser levadas a crer que isso é até, de certa forma, uma, uma necessidade para fins de humildade ou de não se sobressair demais aos outros, não sei. Mas quando a síndrome do impostor é encarada desta forma errada, ela gera esse loop de negatividade, dessa questão do não merecimento. A pessoa alimenta aquilo a todo momento, com novos gatilhos, com novas situações, reforçando essa condição de não merecimento. Ela entra de fato num buraco, ou melhor, ela vai cavando cada vez mais um buraco para si mesma. E nesse cavar o buraco, o que é? A pessoa vai se tornando apática, ela vai ficando cada vez mais frustrada, ela vai desperdiçando seus talentos, vai desperdiçando o seu potencial. E o que que acontece no final disso? Ela, de fato, vira uma impostora, no sentido de que ela está matando os seus próprios talentos, ela está enterrando os seus próprios talentos, então ela faz jus ao nome. Sabe aquela história de você se torna aquela pessoa que você é hoje, né? Eu li uma frase uma vez que foi muito interessante, que era o seguinte: você quer saber como você vai ser no futuro, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Pois bem, observe o seu comportamento hoje. Então eu trago esta frase aqui para as pessoas que ficam nesse loop da síndrome do impostor, que elas acreditam que isso é natural, que isso é de certa forma confortável. Elas continuam cavando esse buraco, mais uma vez, vão ficando cada vez mais apáticas, cada vez mais frustradas, e de fato elas fazem jus a essa condição de impostoras. E aí, qual é o jeito certo de você sair da síndrome do impostor? A primeira coisa é: tome as rédeas da sua própria vida. Entenda que você é responsável pelas suas próprias escolhas e que você está exatamente no lugar que você deveria estar, porque você escolheu estar lá. Foi você que deu os passos, seja eles quais forem, para estar exatamente no lugar e na condição que você está hoje. Então, para mim, esta é a parte mais importante para sair da síndrome do impostor. E eu tenho uma história que eu quero trazer sobre isso que eu acho muito interessante. Eu assisti um TED certa vez. Então o TED ele traz vários palestrantes. E é um canal que eu gosto muito do YouTube, é muito interessante. E uma dessas palestrantes, a Amy Cuddy, ela trouxe a história dela, né? Então, ela conta que quando adolescente, ela teve um acidente de carro, que nesse acidente ela teve algumas consequências neurológicas, que ela escutou de médicos, enfim, entre outras pessoas, que o QI dela tinha baixado, e isso deixou ela muito triste, teve um impacto muito negativo sobre ela, porque antes do acidente, uma das coisas que ela mais se orgulhava era justamente da inteligência. E ter escutado isso, de que o QI dela tinha baixado, e pior, muita gente afirmou que ela não ia conseguir se formar na faculdade, que ela podia tentar fazer qualquer outra coisa da vida, mas que ela não ia conseguir se formar na faculdade em questão deste acidente ter afetado o QI. E aí, o que ela fez? Ela estudou, conseguiu entrar numa faculdade, como diz ela, com muito estudo, estudei, tive sorte, tive sorte.
eu finalmente consegui me formar. Mas ela explica que aquela condição de não merecimento, você não é capaz de se formar, você não é capaz de estar aqui, que ficou tão arraigada nela que mesmo depois de formada, que ela já estava numa condição ali empregada, ela sentia que ela não deveria estar ali, que ela não era merecedora de estar ali. E ela foi parar em Harvard. E ela estava lá e não se sentia merecedora. E o que ela fez? Olha que fantástico o que ela falou. Ela disse, eu fingi. Eu fingi que eu era merecedora. Eu não acreditava que eu era. Mas eu fingi para mim mesma que eu era merecedora de estar ali. E ela conta que ela fingiu durante muito tempo, durante dias, durante meses, durante anos. Até que um dia ela realmente se tornou a pessoa merecedora de estar ali. Então a história dela traz um aprendizado muito grande, que é justamente quando você recebe um feedback externo, não construtivo de algo que você não é capaz, você absorve aquilo tem um impacto sobre você, mas ainda assim você segue em frente, não acreditando, mas fingindo que acredita que você pode se tornar aquela pessoa que você quer ser, e foi o que ela fez. Essa história, para mim, é muito impactante. Então, quem quiser procurar, se você quiser procurar depois o TED da Amy Cuddy, você vai ver que ela conta em detalhes todo esse aspecto. Agora, essa questão do fingir, e por que isso trouxe um impacto para mim? Porque aonde nós queremos chegar e onde nós estamos hoje é só uma questão de diferença de tempo versus passos a serem dados. Então, eu tenho um lugar que eu quero chegar, eu tenho onde estou hoje, eu tenho que fazer uma sequência de passos para andar de A até B. Logo, se você está com a síndrome do impostor, você não se sente merecedor, mas você tem um objetivo claro, o que você precisa fazer é entender quais são os passos para você chegar nesse objetivo. Ou, em outras palavras, se você não se sente merecedor, o que você tem que fazer para que, então, você se sinta merecedor de onde você está? No que você precisa melhorar, no que você precisa evoluir. E isso, de certa forma, é uma maneira de você trabalhar a humildade. É entender que a todo momento nós precisamos estar aprendendo coisas novas para, de fato, continuarmos sendo merecedores de cada vez posições melhores. Logo, essa questão do merecer, para mim, é só uma característica de quem quer alcançar algo. Se eu tenho um objetivo claro e eu traço os passos para chegar naquele objetivo e eu atuo, eu ajo para dar os passos para chegar naquele objetivo, a chance de que eu não consiga é muito pequena. E mesmo que eu não consiga exatamente aquele objetivo a que eu me propus, eu caminhei, eu avancei muito mais do que se eu tivesse ficado parada aqui naquele loop de eu não mereço estar aqui. Então, esta questão também vem para o jeito certo de trabalhar a síndrome do impostor. E um outro aspecto que eu trouxe aqui, que vem para resolver um dos problemas da síndrome do impostor, é justamente trabalhar a autoaceitação, é trabalhar o autocuidado. Comece pelas coisas simples. Comece a se alimentar melhor, a dormir nos horários corretos, a fazer exercícios físicos, a cuidar da sua saúde em todos os aspectos, fazer uma meditação, fazer uma caminhada ao ar livre, estar em contato com a natureza. Então, todas essas atividades, e podem ser tarefas pequenas no dia a dia, que vão promover esse autocuidado, que é você cuidando de você mesmo, elas tendem a te tirar desse loop da síndrome do impostor. E um outro aspecto muito interessante que eu venho trabalhando muito na minha vida é a questão de ter atenção plena, estar no momento presente e estar observando os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias atitudes. Quantos de nós, e eu imagino que todos nós,
vivemos no automático boa parte do tempo. Nós não estamos conscientes do que de fato está acontecendo naquele momento. Então, se a gente tem a síndrome do impostor e quer tratar isso, nós precisamos observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes o tempo todo. E o nosso corpo é um ótimo balizador para saber como a gente está. Você já sentiu ao final do dia ou no decorrer, estou com uma dorzinha nas costas, uma dor no joelho, uma determinada dorzinha no estômago? Isso quer dizer o que você está carregando que está pesado, ao que você não quer se curvar, o que você não engoliu direito. Então, o nosso corpo, ele traz muitos aspectos que refletem o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a questão das nossas atitudes. Então, observar isso, estar cada vez mais consciente disso, é muito importante para que a gente possa sair da síndrome do impostor. E um outro aspecto é o ser grato. Se a ingratidão é um problema causado pela síndrome do impostor, para sair disso, eu preciso trazer a gratidão para dentro da minha vida. Eu preciso reconhecer todas as coisas boas que acontecem no meu dia a dia. Eu preciso reconhecer o meu crescimento. Eu preciso me perdoar quando eu acredito que faço alguma coisa que não foi tão favorável, entendendo quais passos eu posso dar para não cometer aquele erro novamente. E em cada conquista, por menor que seja, eu tenho que ser grato. E te digo que nós temos muita coisa no dia a dia para sermos gratos, nós é que não percebemos. O simples fato, que não é simples, de nós acordarmos respirando com saúde, termos a grandeza de poder olhar um nascer do sol, um pôr do sol, já é um motivo imenso de gratidão. Então, traga isso para dentro da sua vida, para que a síndrome do impostor passe bem longe de você. Um outro aspecto que eu trouxe para tratar a síndrome do impostor é você se cercar de pessoas que gostam de você. Quando nós estamos nos sentindo para baixo, não merecedores de algo, nada melhor do que o afeto, o carinho, do que estar próximo de pessoas que nós sabemos que nos amamos. Pode ser uma pessoa. Todo mundo tem pelo menos uma pessoa. Pode ser uma pessoa. Esteja próximo de pessoas que você sabe que gostam de você, que vão te falar a verdade, que vão ser honestas com você, que vão saber te elogiar e vão saber fazer uma crítica construtiva quando você precisar. Essas pessoas, elas auxiliam muito no nosso crescimento em todos os aspectos. Então, esteja cercado dessas pessoas e, mais importante, valorize essas pessoas. E um outro aspecto para que a síndrome do impostor passe bem longe de você é aceite elogios. Saiba aceitá-los de coração. Quando você receber um elogio, agradeça. Não rebata com o seu é melhor, ou, como eu disse, com a questão de não é tão bom assim. Muito pelo contrário. Se você receber um elogio, agradeça. Agradeça esse elogio, internalize esse elogio e entenda que foi algo bom, algo benéfico que você apresentou e por isso você é merecedor desse elogio. O outro aspecto que eu trouxe aqui, que é algo que eu vejo muito arraigado, especialmente na nossa sociedade atual, que é a questão do consumo desenfreado de conteúdo da vida alheia. Então, se você quer sair da síndrome do impostor verdadeiramente, tenha muito cuidado com a forma que você consome conteúdo da vida alheia. Você precisa entender que esse consumo de conteúdo não pode ser para se comparar com os outros, mas sim para se inspirar no outro, então para celebrar com o outro uma conquista dele, mas jamais para se comparar. Quando nós nos comparamos pelo simples fato de que todas as pessoas são totalmente diferentes, têm trajetórias diferentes, têm personalidades diferentes, têm habilidades diferentes, a comparação nunca vai ser justa. Nós vamos ter pessoas que nós consideramos melhores do que nós, pessoas que nós consideramos piores do que nós,
Mas essa comparação não tem como ser correta, porque, mais uma vez, nós somos diferentes. Então, não se compare, não consuma conteúdo da vida alheia para se comparar. Você pode se inspirar nisso, mas jamais se comparar. E nessa questão do jeito certo de tratar a síndrome do impostor, eu quero finalizar trazendo um livro que eu gosto muito, que teve um impacto muito grande sobre a minha vida, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Neste livro, ela trata da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, de uma forma errônea, ela é vista por boa parte das pessoas como um sinônimo de fraqueza, como algo que não é bom. E muito pelo contrário, ser vulnerável é um dos maiores atos de coragem. Então, nós temos, para nós vivermos melhor e para nós podermos nos relacionar com as pessoas, nós temos que trazer a vulnerabilidade para dentro da nossa vida. E como que isso se relaciona com a síndrome do impostor? Quando eu estou diante de alguma situação da qual eu não me sinto merecedor, eu tenho que entender a minha vulnerabilidade, eu tenho que entender o porquê que eu não estou me sentindo merecedor daquilo. Eu preciso expor isso para uma pessoa. Eu não tenho que me esconder achando que vou ser desmascarado. Eu tenho que expor isso para uma pessoa justamente para entender qual é a causa dessa sensação de não merecimento. E existe uma tendência muito grande dessa pessoa que nós estamos compartilhando esse sentimento, esse comportamento, dela trazer um ponto de vista ali que vai nos mostrar que todo aquele nosso julgamento negativo só existe dentro da nossa cabeça, mas que não está ali na realidade, no plano prático. Então, a vulnerabilidade é justamente você entender que você não é perfeito e que, afinal, ninguém é perfeito. Logo, a perfeição, pelo menos aqui no nosso planeta, de uma forma assim geral, vamos dizer, ela não existe. Então, se a perfeição não existe, eu não vou alcançar isso. Se eu entendo que eu sou imperfeito, que eu estou numa jornada de evolução aqui nesse planeta, eu tenho que me permitir ser vulnerável. Entender que nem sempre eu vou ter a resposta certa, nem sempre eu vou fazer uma determinada tarefa, um determinado trabalho da melhor forma que eu considero, mas que está tudo bem, contanto que eu continue evoluindo, que eu continue me aperfeiçoando e entendendo que o meu papel aqui é cada dia ser melhor, o famoso 1% melhor a cada dia.